Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, dia lindo, maravilhoso. Quão abençoado que a gente é, né? Eu ouvi ontem que deu um terremoto de 8,9, o maior terremoto da história desse mundo, dessa terra. Maior terremoto. E a gente pensa quão abençoado a gente é, né? Parar de reclamar, não é verdade? Às vezes temos que parar de olhar tanto para os nossos problemas e olhar um pouquinho para os outros problemas que estão acontecendo em volta desse mundo, né? Agora, Havaí vai acontecer um tsunami em Havaí, 1h30, entre 1 e 2 horas da tarde, um tsunami no Havaí. Então vamos contar nossas bênçãos nesse dia? Vamos contar e parar de reclamar e parar de pensar que tudo está dando errado na minha vida? Mas eu tenho pensado muito numa experiência que eu tive ano passado. Essa experiência tem vindo e voltado essa semana, o tempo todo. Semana passada, eu falei, eu vou compartilhar. Por isso que eu acho que talvez por isso que eu tô. Não sei se vai ajudar vocês alguma coisa. Mas ano passado eu fui chamada para presidente da SOC da minha ala. Foi um desafio muito grande, porque eu tinha esse chamado e estava me dando mais um chamado. Esse chamado já me deixa bem ocupada, porque eu tenho estado aqui quase todos os domingos, porque tem estado pessoas que falam português ou alas que falam português. Então eu tenho, bem dizer, eu tenho estado o mês todo aos domingos aqui. E eu lembro que o bispo me chamou e eu chorei muito. Eu falei, tem certeza, bispo? Tem certeza, tem certeza. E tá bom, eu aceitei o chamado, né? Aceitei, falei pro Senhor, vou fazer o que eu posso. Mas engraçado que quando ele me chamou, eu fui pro templo, no outro dia. A gente foi domingo, na terça-feira de manhã cedo eu fui pro templo. E eu senti que o Senhor me deu um conforto tão grande que ele falou assim, vai ser por um momento. Eu falei, ai meu santo, será? Eu cheguei em casa no mesmo dia e falei pro meu marido, eu tô bem nesse chamado, porque o Senhor me falou que é por pouco tempo. Meu marido falou, não, mas esse chamado dá 3, às vezes até 3, 4, 5. Ai meu santo, daí eu aceitei o chamado, comecei a chamar minhas conselheiras. Chamei minha primeira conselheira, chamei minha segunda conselheira. Chamei a responsável pela administração e atividade. Secretária eu não tinha, porque ninguém aceitava o chamado. E outros chamados que tinha, ninguém aceitava. E achei muito estranho. Falei, como o Senhor quer que eu sirva quando eu não tenho as pessoas que vão me ajudar a fulfill, né? A fazer meu chamado melhor. E depois de 6 meses, a minha segunda conselheira foi de volta para Miami. Ela morava em Miami, o marido trabalhava em Miami, ela morava aqui. E o marido resolveu não vir, porque a empresa ofereceu ele mais dinheiro e um salário melhor, e ele ficou lá, então ela teve que voltar para Miami. Eu fiquei com uma conselheira, sem secretária. Administração não funcionava. Atividade, as irmãs eram boas. E depois, quando essa segunda conselheira foi embora, depois de 6 meses que eu estava no chamado, eu comecei no templo perguntando para o Senhor, quem vai ser minha segunda conselheira? Eu preciso de alguém. E a resposta não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. E eu comecei a pensar, nossa, eu não estou preparada para esse chamado. O Senhor não me responde, eu não estou preparada, não tem que ser eu, não tinha que ser eu. E eu comecei a visitar as irmãs e ir para o templo, visitar irmãs e ir para o templo, para ver se aquela irmã poderia ser a segunda conselheira. E depois de várias vezes que eu tinha ido no templo, eu recebi uma resposta bem nítida e bem difícil. E o Senhor me falou
nítido e claro e muito, muito, muito. E, e isso me trouxe muito conforto na minha vida. Acho que depois da terceira, quarta, quinta irmã, não lembro, eu fui no templo e eu estava implorando o Senhor para que ela fosse a segunda conselheira, para que eu pudesse ficar em paz. E o Senhor disse para mim: não chama ninguém. Essa foi a resposta que eu recebi no templo: não chama ninguém. Voltei para casa, falei pro meu marido, e ele falou: mas como assim? Não é justo que você sirva sozinha, só com uma conselheira? E eu falei: eu vou seguir o que eu senti no templo. E depois dos 2 meses, a minha primeira conselheira começou a dizer: eu tô ocupada. Eu não posso fazer isso. Eu não posso visitar com você. Eu não posso na reunião. Eu não posso. Mas foi tão difícil. Eu literalmente, eu estava sozinha numa presidência da Soc. E o bispo me chamou e falou: irmã, eu preciso do nome da segunda conselheira, eu preciso do nome de secretária, eu preciso do nome para isso. Eu falei: bispo, não é para chamar. Ele falou: como assim? Eu falei: tem dentro do templo e o Senhor falou para não chamar ninguém. Aí ele falou: continua orando, continua orando, continua orando. Então ele deve ter falado com a presidente da Soc da estaca. E ela foi na minha casa. E na conversa tal, agradeceu o chamado, agradeceu isso e falou: irmã, e as irmãs para você chamar? Eu falei: olha, eu tenho ido no templo e o Senhor falou para mim não chamar ninguém. Ela assim: como assim? Você não pode servir sozinha, você não pode estar nesse chamado sozinha. É um chamado muito importante, é um chamado muito difícil. E eu falei para ela: eu vou obedecer o que eu senti no templo. E não foi uma vez só, eu senti mais de uma vez. Eu estou em paz, eu vou fazer. O Senhor falou para mim, numa das minhas orações, para eu fazer o que eu posso. E que seria enough, seria suficiente para Ele. E eu lembro que ela saiu de lá um pouquinho assim, não sei. Mas eu lembro que depois de 2 meses o bispo me chamou de novo. Você tem nome? Meu marido estava me enchendo a paciência. Você não pode fazer sozinha. E eu estava fazendo sozinha. Eu estava visitando irmãs, eu estava fazendo atividade com a ajuda de uma amiga que mora perto da minha casa. Eu estava fazendo o que eu podia. E em novembro daquele ano, eu fui chamada em novembro de 2023 e foi em novembro de 2024, ano passado, o bispo me chamou de novo. Eu falei: nossa, vai me falar de novo que eu tenho que chamar as pessoas. E eu vou continuar firme, eu vou continuar falando para ele a mesma coisa. Bom, eu fui lá, conversei com ele. Eu lembro que eu estava sentada numa cadeira e ele puxou a cadeira dele bem perto de mim. E os olhos dele estavam cheios de lágrimas. E ele falou para mim: irmã Samara, irmã West, né? Eu preciso falar uma coisa para você que você já sabe. E eu falei: ok, já sei. Não sei o que é, mas se você já sei, tá bom. E ele falou para mim: a gente tá tendo uma reunião com a estaca, com a autoridade dos 70, e foi aprovado que a nossa ala vai juntar mês que vem. E eu comecei a chorar muito, porque o Senhor sabia disso. E eu sabia que eu não devia chamar ninguém, não sabia por quê. Eu literalmente, o Senhor não me falou por quê, o Senhor só falou assim: não chama ninguém. Ninguém. Faz o que você pode. E eu tô feliz com isso. E eu comecei a chorar de um alívio tão grande, porque ele não tá me cobrando, as minhas conselheiras, ele não tá cobrando as outras irmãs. E ele finalmente falou assim: a gente teve uma reunião
e a presidência pediu para que a gente não contasse para ninguém. E eu levantei minha mão e falei assim: a nossa presidenta só que já sabe disso. Faz 6 meses que eu tô pedindo para ela chamar a conselheira, chamar a secretária, e ela fala que o senhor falou para ela que não era para chamar ninguém. Então, eu aprendi nessa história que, irmãs, nós temos que orar, temos que ter fé e temos que confiar. Não importa a situação que você está passando hoje na sua vida, não importa a pressão que você está vivendo nesse momento, você tem que orar, ter fé e confiar no Senhor, que Ele vai abençoar. Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas, do princípio ao fim. Imagina se eu tivesse chamado alguma irmã. Imagina se eu tivesse chamado uma irmã e falado: puxa vida, o Senhor me falou para não chamar e olha agora. Ela vai juntar, vai ser desobrigada, não tinha razão. Meu marido ficou em choque quando eu cheguei em casa e falei para ele que as alas iam juntar. E eu falei: tá vendo? Por que o Senhor falou para mim não chamar ninguém? Então, por 6 meses eu servi, eu e o Senhor sozinha. Eu literalmente, eu ia visitar e eu falava com ele: vem comigo, eu preciso visitar essa irmã, eu preciso que ela se sinta amada, eu preciso que ela tenha o desejo de voltar para a igreja. E foi 6 meses de muita luta para mim, sozinha, com pressão da estaca, com pressão do bispo, pressão do meu marido, para que eu chamasse alguém para me ajudar. Mas então, vamos ter fé no Senhor, que algumas respostas, algumas vezes o Senhor fala sim, algumas vezes o Senhor fala não, e algumas vezes, a mais difícil de todas, é que algumas vezes o Senhor fala ainda não. Então vamos ter fé no Senhor, vamos ter fé, vamos confiar e vamos ter esperança de que o Senhor, Ele sabe todas as coisas. A gente não precisa se desesperar no momento que a gente está tentando resolver um problema. Irmãs, confie no Senhor. É o que eu posso falar para vocês pela minha própria experiência. Confie no Senhor, que Ele vai preparar o caminho, que Ele já sabe o que vai acontecer aqui. Ele já sabe. Ele sabe todas as coisas, irmãs. Então, confie nele. Confie nele. Tenha fé, tenha oração e tenha esperança de que tudo vai sair bem. Não importa a tempestade que você está passando. Não importa o momento de ansiedade, depressão, de tristeza, de lágrimas à noite no travesseiro, vai passar. Eu prometo para vocês que isso passa. Tá bom? Um bom dia para vocês. Eu tô aqui até as 9 da noite. Tô feliz que tem umas pessoas muito legais vindo hoje aqui, umas amigas minhas. Tô super feliz. Domingo foi um dia muito especial. Tinha muita gente aqui, muito brasileiro. E vem para cá, porque o nosso tempo está se esgotando, irmãs. O tempo está se esgotando. Um beijo para vocês e até mais.